Desejo um ótimo dia a todos vocês. Bem, pessoal, chegamos à nossa sexta aula de língua japonesa. O curso ele está caminhando, está indo. Até o momento ninguém me falou nada a respeito do que está sendo apresentado, então eu acredito que o conteúdo está sendo entendido de uma forma agradável e tranquila. Nesta aula nós vamos trabalhar os verbos, tanto passado, passado negativo, presente e presente negativo. E juntos também nós vamos dar uma sequência na escrita dos katakanas, tanto escritas como leitura, para que a gente conclua o quadro geral de katakanas também, assim como fizemos com hiraganas, e na sequência a gente já possa introduzir os kanjis e começar não só a ler, mas escrever também em japonês. Então teremos verbos, katakanas, escrita e leitura, e na nossa sétima aula vamos ver se a gente consegue ter concluído esse momento aí de escrita, de aprendizado da escrita, e aí a gente já parte diretamente tanto para a escrita como para a leitura. Quero comunicar a vocês também que as nossas aulas vão passar a ser quinzenais. Eu não estou conseguindo dar conta de gravar e editar durante a semana, por uma semana. E também acho que vai ser legal, vocês terão 15 dias aí, tanto para revisar as aulas que já foram dadas, quanto a aula agora que está sendo passada para vocês. No mais, um ótimo dia a todos. Ohayou gozaimasu para quem estiver assistindo pela manhã. Konnichiwa a você que estiver assistindo à tarde. E konbanwa aqueles que estiverem assistindo no período noturno. No mais, vamos lá. Vem comigo porque temos uma quantidade de conteúdo relevante para acrescentar ao nosso aprendizado. Vem. Continuando a nossa aula, nós já aprendemos os katakanas. A, I, O, E, O, Ka, Ki, Ku, Que, Ko. Aprendemos também Sa, Shi, Su, Se, So. E na sequência tivemos o Ta, Ti, Su, Te, To. Hoje nós continuaremos dando sequências aos katakanas, e vamos falar da coluna do Na, Ha e Ma. Akasata Na, Ha, Ma. Então nós vamos falar da coluna do Na, do Ha e do Ma. Vamos lá, vamos lá ver como é que isso fica em partes, individualmente, cada um no seu momento. Então vamos lá. Como vocês podem observar, no módulo é apresentado também a coluna do Na, Ni, No, Ne, No. Nós temos o Ha, Ri, Fu, Re, Ro. Coluna do Ha, sonorizada, Ha, Ri, Fu, Re, Ro, vai ficar Ba, Bi, Bu, Be, Bo. E teríamos também, continuando, vocês podem ver aí no momento que estou passando também
aulas, como você já tem no módulo, né? Nós temos aqui também coluna do Ma, Mi, Mu, Me, Mo. Vamos ver se nessa aula a gente conclui essa parte e na sequência, na aula seguinte, a gente já encerra Katakanas e Hiraganas para que possamos entrar diretamente nos kanjis, tá? Então vamos lá, vamos dando sequência aqui, vamos aprender a escrita disso aí, desses ideogramas, para completar o nosso aprendizado, ou concluir, ou ampliar o nosso aprendizado relacionados aos katakanas. Então vamos lá. Então vamos lá, dando sequência, os nossos katakanas de hoje. Tá? Nós temos o na, ni, traço de baixo um pouquinho maior, como vocês podem ver. No, no, ne, 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 no. No. Na sequência, nós temos o... Vou separar aqui, fazer uma distinção. Tá? Nós temos Ra, Ra, Ri, Ri, Fu, Re, Ró. Ró. Seguindo, temos o Ma, Ma,
ma, mi, são 3 tracinhos, mi, mu, mé, e mó. Mó, mó. Esses são os hiraganás de hoje, tá? Nós temos também, sabemos que o ha, ri, fu, re, ró, eles podem ser sonorizados, vão ficar ba, bi, bu, be, bo. E com a outra sonorização, ele pode ser transformado em pá, pi, pu, pe, pó. Tá? Esses são os nossos hiraganás de hoje, desta aula. Na próxima aula, a gente vai tentar, ou nós vamos concluir os hiraganás, ver se conseguimos concluí-los, tá? Para que assim a gente já possa iniciar com eles. Nesse momento, vamos dar sequência aqui, vamos seguir com as nossas aulas de conversação. Então, vamos lá para a conversação, para ver como é que funciona tudo isso e como que a gente pode construir esse nosso aprendizado. Vem comigo. Vamos lá. Vamos para a nossa aula de conversação. Vamos ver como é que funcionam os verbos. Já vimos aí como é que se comportam os katakanás, né, até certo ponto. Espero que na próxima aula eu consiga concluir essa parte e na sequência já introduzir os kanjis, para que em breve a gente possa estar não só lendo, como falando e escrevendo em japonês. A proporção que o curso vai se desenrolando, que a gente vai alterando, nós vamos mudando nossas falas, vamos apresentando mais conversação, vamos eliminando um pouco mais os romandis, e aos pouquinhos a gente vai conseguindo completar isso aí, tá? Vamos dar sequência, verbos, passado, passado negativo, presente e presente negativo. E no decorrer do curso, outras formas verbais serão apresentadas aqui pra gente. Então, vamos lá, vem comigo. Então vamos lá, nossa aula 6. Nós já falamos com relação aos verbos, com relação aos seus auxiliares. Nós falamos sobre seus auxiliares. Tá? Esses sufixos, os sufixos flexíveis que se usam como auxiliares dos verbos, eles são chamados de jodoushi. Jodoushi. Na gramática tradicional japonesa, como por exemplo o verbo iku, que é o verbo ir, tá? Ele cai ku e passa a ser escrito da forma iki. Aqui você pode colocar o jodoushi, ou seja, o auxiliar, o seu auxiliar. Ou seja, iki, ikimasu, irei. Você pode colocar ikimashita, fui. Você pode também a forma negativa, né? No caso aqui do mas, ikimasu, irei, ikimasen.
não irei. Ikimashita, fui. Ikimasen, desta. Hoje nós vamos trabalhar exatamente essa questão desses verbos, como que se faz a conjugação e quais são as classes que eles pertencem, tá? A proporção que a gente for dando sequência na apostila, no nosso módulo, eu vou passando aqui para a tela de escrita e a gente pode tentar de alguma forma explicar de forma detalhada, escrevendo como que isso ocorre. Então vamos lá, vamos dando sequência aqui ao nosso conteúdo. Como falei para vocês, os verbos são normalmente usados com jodoshi, que são auxiliares ou sufixos flexíveis. Tá? Na gramática japonesa tradicional, ikimashita, tá? é explicado com a combinação do verbo iku e seus auxiliares, mas e mashita, ou seja, irei, ikimas, irei, ikimashita, fui. Mas para simplificar a explicação dos auxiliares, os auxiliares eles são incluídos dentro dos verbos nesta explicação. Vamos lá. Conjugação. Existem três classes, são três classes de acordo com a conjugação, que são eles: verbos do tipo 1. Tá? Quais são os verbos do tipo 1? Os verbos do tipo 1, essa classe ela inclui verbos terminados em U, tá? Precedidos de K, S, T, N, M, G ou P. Tá? Então vamos ver aqui como é que é isso, como que isso fica. Vamos lá, vamos dando sequência e vamos explicar de uma forma mais detalhada. De acordo com a apostila, nós temos os verbos do tipo 1. São os verbos terminados em U, tá? Em U, certo? Então, precedidos por K, S, T, N, M, G ou P. Então eles são terminados em U. Então nós vamos ter Ku, Su, seria o Su, né? Nu, Mu, Gu e Bu. Como que isso fica na escrita? Nós temos aqui o verbo kaku, escrever, kaku, escrever. Esse verbo, como podemos ver, se você for trazer ele aqui para o Uromandi, nós temos o kaku, é o verbo terminado em U, precedido de K, né? Então, ku. Ele vai cair, seguida a sua flexão, de acordo com ku, vai ficar ki. Essa é a forma de flexionar. Kaku, escrever, ele está no infinitivo, tá? Infinitivo, escrever. Eu posso dizer kaki, mas escreverei. Kaki, masen, não escreverei. Kaki, mashita, escrevi. Ou kaki, masen desta, não escrevi. Nós temos aqui os jodoshi, sufixos flexíveis auxiliares que, juntos ao verbo, faz a sua conjugação natural.
Vamos ver como ficam os outros. Vamos ver esses outros como ficam. Com su, terminado em su, ou seja, su, em u precedido de s, no caso aqui é terminado em ku, terminado em u precedido de k, u precedido de s. Nós temos o verbo hanasu, que significa falar ou discutir ou dizer. Então, a flexão ela vai partir aqui, partir do su. Nós temos su, é um verbo terminado em u, precedido de s, su. Ele vai ficar hanashi. Na prática, verbos terminados em u precedido de k, cai ku e vai ser substituído por ki. No caso, hanasu, verbos terminados em u precedido de s, vai cair o su e será substituído por shi. Então nós temos hanashi, hanashimasu, para ser mais completo aqui, hanashimasen, hanashimashita, hanashimasen deshita. Ou seja, falarei, hanashimasu, falarei, hanashimasen, não falarei, hanashimashita, falei, hanashimasen deshita, eu não falei. Watashi wa, eu, watashi wa, partícula enfática que chama a atenção do ouvinte. Estou chamando a sua atenção para dizer que falarei. Watashi wa hanashimasu, eu falarei. Watashi wa hanashimasen, eu não falarei. Watashi wa hanashimashita, eu falei. Watashi wa hanashimasen deshita, eu não falei. Tá? Esses já são os dois. Nós temos o tipo 1, são verbos terminados em u, precedido de k, s, t, n, m, g ou b. Eu já dei aqui dois exemplos, que é kaku, terminado em ku, u, precedido de k, e já falei para vocês também sobre hanasu, terminado em su, que é u, precedido de s. Hanasu, ku, vai ficar ki, su, vai ficar shi. E aí você entra com jodoshi, com o auxiliar, justamente para fazer a conjugação, a depender de como você quer falar sobre o seu verbo, ou seja, qual ação que o seu verbo quer expressar. Kakimasu, escreverei. Kakimasen, não escreverei. Kakimashita, escrevi. Kakimasen deshita, não escrevi. Tá? Vamos seguindo, explicando aqui passo a passo cada um desses verbos e a sua flexão. E vamos lá. Agora nós temos o verbo que ele terminado em u precedido de m. Nós já vimos terminado em u precedido de k, ku. Terminado em u precedido de s, su. Ku, ki, su, shi. Tá? Então vamos lá. Nós temos aqui shi, shinu. Shinu é o verbo morrer. Tá? É dito também, ó, o kanji 4, ion,
ion, 4, ion, kanji e hiragana, tá? Ele também pode ser shi, tá? Existe uma pronúncia para esse kanji, para o número 4 com shi. Só que shi, ele vem disso aqui, pessoal, shinu, que se reflete a morte. Esse é o verbo morrer, shinu, terminado em nu, tá? Esse é o hiragana nu, nós temos shinu, tá? E por conta disso aqui, às vezes, ele é evitado, essa pronúncia, as pessoas evitam essa pronúncia. Há histórias de que em alguns lugares do Japão, se eu não me engano, parece que a China também, ele tem essa pronúncia, os chineses também usam essa pronúncia para o número 4, e eles acabam não tendo em alguns prédios, parece uma coisa assim, eles não colocam o andar número 4, eles pulam do 3 para o 5. Existem essas histórias, não sei se são verdadeiras, mas são comentários que eu ouvi durante o meu período de aprendizado. Então, o shi é evitado e se utiliza mais o ion, tá? Ichi, ni, san, ion, tá? Ichi, ni, san, ion. Ok? Então, mas vamos lá. O que nós precisamos saber aqui é que nós temos aqui um verbo terminado em u, precedido de n, que é um verbo do tipo 1. Nós temos shinu. Então ele vai ficar, vamos lá. Nesse caso, tá? No caiu, vai ficar ni. Então nós teremos shinimasu, tá? Shinimasu. Shinimasu. Nós tínhamos shinu no infinitivo, vai ficar shinimasu. Então, no caso aqui, nós temos o nu, que vai ficar ni, tá? Shinimasen, morrerei. Shinimasen, não morrerei por você. Shinimashita, morri. Shinimasen de estar, não morri, estou vivo, tá? Então, shinimasu, morrerei. Shinimasen, não morrerei. Shinimashita, morri. Shinimasen de estar, não morri. Nós já vimos aqui 3, tá? Verbos do tipo 1, terminados em u, precedido de K, S, T, N, M, G ou B. Nós vimos aqui os terminados em U precedido de K, Ku, vai ficar ki, tá? Kaku, kaki, kakimasu, kakimasen, kakimashita, kakimashideshita, tá? Nós temos os verbos su, terminado em U precedido de S, hanashimasu, hanashimasen, hanashimashita, hanashimasen, deshita. Nós temos os verbos terminados, faltou aqui o tsu, pessoal, terminado em tsu. Vamos ver isso aqui também. Vamos ver nessa sequência aqui, para esse eu acabei saltando aqui, pulando para o nu, mas vamos ver terminados em u precedidos de t. Vamos lá para ver como é que fica. Então vamos lá, só recapitulando aqui, nós estamos falando dos verbos do tipo 1, tá? Do tipo 1 são os verbos terminados em u, precedido de K, S, T, N, M, G ou B, tá? Nós falamos terminados em Q, terminado em U, precedido de K, que são os verbos terminados em Q, tá? Vai cair Q e vai ser acrescentado Ki. Nós falamos de Kaku, escrever. Kakimasu, kakimasen, kakimashita, kakimasen, deshita. Falamos também dos verbos terminados em su, terminado em u precedido de s, que nós estamos falando aqui do su, vai ficar shi. Falamos de hanasu, não foi isso? Hanashimasu, hanashimasen,
hanashimashita. Hanashimasen deshita. Tá? Nós não falamos desse, justamente esse que acabei pulando, né? Que é, na verdade, é o tsu, tá? É o tsu, tá? Terminado em u, precedido de t. Nós estamos falando do tsu. Então, nós temos o verbo tatsu, tá? Que vai ficar tachi, tachimasu, tachimasen, tachimashita e tachimasen deshita. Tachimasen deshita. Então, tachimasu, tachimasen, tachimashita, tachimasen deshita. Tá? Ficar de pé, levantar-se, sair, tá? Ficar de pé. Então, ficarei de pé, não ficarei de pé. Tachimasu, tachimasen. Fiquei de pé, tachimashita. Não fiquei de pé, tachimasen deshita. Tá? Falamos do nu, que é o verbo terminado em u, precedido de n, que é o shinu, né? Morrer. Não falamos ainda, né? Do yomu, do mu, terminado em mu, terminado em u, precedido de m, tá? Nós temos aqui o mu, que vai ficar mi, tá? E o mu, pessoal, mu é o verbo ler. Então, cai o mu e vem o mi. Então, nós teremos yomi, yomimasu, lerei, yomimasen, não lerei, yomimashita, li, watashi wa yomimashita, watashi wa yomimasen deshita, tá? Então, watashi wa yomimasu, eu lerei. Watashi wa yomimasen, eu não lerei. Watashi wa yomimashita, eu li. Watashi wa yomimasen deshita, eu não li. Tá? Nós temos também terminado em u, precedido de g. Então, nós estamos falando aqui do gu. Hiragana ku, flexionado gu. Tá? Gu. Então, nós temos disso aqui o verbo, oyogu, tá? Vou fazer aqui na frente que eu acabei me equivocando um pouquinho nas trocas aqui dos ideogramas, tá? Então, nós temos oyogu, tá? Nós temos aqui o ku, flexionado, gu, tá? Esse vai ficar oyogi. Nós temos aqui o ki, flexionado, fica gi. Oyogi mas. O oyogo é o verbo nadar. Nadarei, oyogi mas, nadarei. Oyogi masen, não nadarei. Oyogi mashita, nadei. Oyogi masen deshita, não nadei. Tá? E temos os verbos terminados em u, precedido de b. Esses verbos, eles são. Nós temos aqui o verbo a, so, bu. Tá? Nós temos aqui o fu. Fu, que flexionada vai ficar bu. Asobu é o verbo brincar. O que nós temos aqui, bu, vai ficar bi. Lembra do ri, pessoal? Ri, do hiragana, flexionado, bi. Nós temos bi. Então, como ficaria? Nós teríamos asobimasu.
Asobi mas. Nós temos aqui o jodoshi, 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 jodoshi. Tá? São auxiliares. A junção deles com o verbo no infinitivo acaba promovendo a flexão do mesmo, tá? Promovendo presente, passado, futuro, passado negativo e passado. Tá? Então, nessa sequência, vocês podem ter a noção. Brincarei, asobi mas. Não brincarei, asobi masen. Brinquei, asobi mashita. Não brinquei, asobi masen deshita. Tá? Vamos ver aqui no módulo como que isso funciona. Como que está lá no módulo. Vamos lá, vem comigo. Aqui eu falei para vocês a respeito dos verbos, né? Os verbos normalmente são usados jodoshi, jodoshi, tá? Shi, flexionado, ji, então jodoshi. Esse o aqui ficou um pouquinho grande, mas ele na verdade ele teria que ser um pouquinho menor, tá? Eu acho que isso. Jodoshi. Vamos lá, jodoshi. Vamos ver aqui como é que fica. Seria por aí, tá? São auxiliares, sufixos flexíveis. Na gramática japonesa, ikimashita, nós temos aqui o verbo iku, tá? É o verbo terminado em u precedido de ka, ku. Como vocês podem ver, o hiragana ku, tá? Ku. Nós temos ele aqui, tá? Cai ku e entra ki. Então nós vamos ter ikimashita, ikimasen deshita, ikimasu e assim por diante. Tá? Estamos falando dos verbos do tipo 1, são os verbos terminados em U, precedidos de K, S, T, N, M, G ou P. Tá? Ou por uma vogal que não seja E. Nós vamos falar disso também, tá? Vamos ver aqui na sequência como que isso funciona. Aqui nós temos 4 exemplos. Nós temos iomu, kaku, kiru e au, né? E au. Aqui nós temos o verbo au, tá? Au, encontrar. Você está vendo aqui o hiragana a e o hiragana u. Então, au, encontrar. Tá? Aqui vocês estão vendo, ó, é uma vogal, ele é terminado em u, então terminado em uma vogal que não seja E. Ele pode ser terminado em A, I, O, U, menos em E. Tá? A, I, O, U. Pode ocorrer verbos terminados assim, tá? Mas não pode ser precedido de uma vogal que seja E, certo? Então nós temos aqui au, encontrar. Se eu tenho, pessoal, eu vou escrever aqui. O meu teclado ele não está padronizado para escrever com os ideogramas, tá? Eu não consegui fazer isso ainda no notebook, então eu vou escrever em Romanji para vocês terem uma noção, tá? Para vocês entenderem, e também com letra maiúscula. Nós temos aqui o iomu, tá? Iomu, como vocês podem ver, iomu, tá? É um verbo terminado em U precedido de M, como fala aqui em cima, precedido de M, tá? Verbos terminados em U precedido de M, vai cair o final e vamos ficar com mi, tá? Yomi, yomi. Aí entra a forma masu, masu, tá? Masen, mashita, masen deshita, masen deshita. Então, se eu tenho aqui, ó, yomimasu, lerei, yomimasen, não lerei, yomimashita, eu li, yomimasen, deshita, não li. Nós temos aqui o verbo kaku, tá? Nós temos kaku. Como vocês podem ver, ele é terminado em ku, ou seja, terminado em u, precedido de K.
Isso aqui vai acontecer o quê? Mesmo procedimento. Kaki, mas, tá? Escreverei. Kakimasen, não escreverei. Kakimashita, escrevi. Kakimasen deshita, não escrevi. O verbo kiru, tá? Kiru, nós temos aqui o verbo kiru, é o verbo, é terminado em U, precedido de R. Nós vamos cair o U e vamos dar kiri. Kiri, mas, tá? Cortarei. Kirimasen, não cortarei. Kirimashita, cortei. Kirimasen deshita, não cortei. Esse verbo é um pouco mais complexo, porque tem outros parecidos com ele, tem uma forma diferente de flexionar. Mas com o tempo nós vamos fazer de uma forma bem tranquila, tá? Bem detalhada. Vamos ficar com ele. Cortar, kiru, kirimas, kirimasen, kirimashita, kirimasen, deshita. A U vai ficar a I. Aí, mas. Aí, mas. Aí, masen. Aí, mashita. Aí, masen. Está. Isso que eu acabei de falar para vocês está aqui embaixo, tá? Está aqui embaixo, tá? Nós temos aqui o verbo yomu, ler, yomimasu, yomimasen, yomimashita, yomimasen deshita. Nós temos o verbo kaku, como vocês viram, escrever, kakimasen, escreverei, kakimasu, escreverei. Kakimasen, não escreverei. Kakimashita, escrevi. Kakimasen deshita, não escrevi. Kiru, verbos terminados em ru, não é isso? Em ru. Kiru, kairu, kikuri. Então nós temos aqui, ó, kiru vai ficar kiri. Ru, ri. Em cima você tem mu, mi, ku, ki. No caso aqui, ru, ri. Então, kiru vai ficar kirimas, kirimasen, kirimashita, kirimasen deshita. Ou seja, cortarei, não cortarei, kirimashita, cortei, e kirimasen deshita, não cortei. A U, encontrar, vai cair o U e vamos ficar com I. A U vai ficar aí, mas, encontrarei, aimasen, não encontrarei, aimashita, encontrei, aimasen, deshita, não encontrei. Então, pessoal, esses são os verbos do tipo 1. Os verbos terminados em U, precedido de K, S, T, N, M, G ou B, ou uma vogal que não seja E. Exemplo dado com o verbo AU, encontrar. Nós temos aqui os verbos do tipo 2. Verbos do tipo 2 são verbos já terminados em RU. Tá? Em RU. As formas dos verbos deste grupo, os terminados em RU, são precedidos por E ou I. Tá? Ou I. E a raiz verbal para a forma mas é feita com a eliminação do ru final. Elimina-se o ru final. Como que fica isso? Mas aqui vem kiru. Kiru. Como assim? Se é terminado em ru, kiru não é terminado em ru? Vamos ver isso aí. Vamos ver isso aí agora. Vem comigo. Verbos do tipo 2 são os verbos terminados em ru. Aí fala, mas professor, uru. Nós temos aí kiru, que é terminado em ru, e a flexão fica kiri, mas como pode ser isso? Tá? Nós estamos falando, pessoal, de verbos terminados em ru. Porém, ele não pode ser, eles são precedidos, desculpa, eles são precedidos por E ou I. Se você tem aqui kiru, nós temos aqui, vou colocar um exemplo para você aqui, ó. Taberu. Tá?
taberu. Taberu. Ele vai cair o ru final e vai ficar tabemasu. Esses são os verbos do tipo 2, tá? Tipo 2. Vamos esclarecer melhor isso aí. Vamos lá. Vem comigo. Vamos lá. Nós temos kiru e nós temos kiru. Pois é, kiru e kiru. Vamos ver os dois, um de cada vez. Alguns verbos são exceções. Aqui você tem kiru, olhem bem. Kiru, cortar. E você tem kiru, e você tem kiru, o verbo vestir, vestir, tá? Vestir, tá? Kiru, pessoal, kiru, cortar, é um verbo do tipo 1, apesar de terminado em U precedido de R, tá? Nós temos kiru, kiru, esse kiru, que é vestir, também é um verbo terminado em U precedido de R, antecedido por E. Então, lembre-se disso. Quando você estiver falando em cortar, você vai flexionar de acordo com o tipo 1, tá? Kirimasu seria kirimasu. Eu fiz aqui o kanji, tá? O que diferencia um verbo do outro é o kanji. Vocês vão aprender ele da forma correta, tá? No momento certo. Então, nós temos aqui kanji ki, de kiru, e o kanji ki, de vestir, kiru, vestir, tá? Nesse caso aqui, a flexão vai ser kimasu. Desculpa, ficou esquisito, deixa eu fazer aqui de uma forma melhor. Kimasu. Tá? Kimasu. Então, os verbos do tipo 1, você altera ru para ri. Verbos do tipo 2, vai cair o ru. Cai o ru. Tá? E nesse caso, se lembre desses dois verbos, kiru, cortar, kiru, vestir. Eles são verbos com algumas exceções e kiru faz parte dos verbos do tipo 1 e kiru, vestir, do tipo 2. Se você estiver falando em vestir, você está falando de kiru com esse kanji. Então vai cair o ru e vai ficar kimasu. Se você estiver falando de cortar, vai ficar kirimasu. Tá? Kirimasu. Acho que eu consegui explicar isso aí. Veja direitinho aí, tá? Se vocês ainda ficaram com dúvidas, mande mensagens aí para a gente tentar esclarecer melhor. Mas acho que deu para ter uma lógica e deu para passar mais ou menos a função. Esses dois verbos, eles são exceções. Kiru, cortar, tipo 1. Kiru, vestir, tipo 2. Tá? E ainda tem outra flexão do verbo vir, tá? Que a gente vai ver depois com o passar do tempo, que é um pouco parecido e dá uma sequência que acaba causando um pouquinho de confusão, mas nada que não possa ser esclarecido. Vamos lá. Então, dando sequência aqui, você tem aqui, ó, taberu, kaiuru, kaiuru, e já entra direto. A forma massa substitui o ru. Então, taberu, tabemasu. Taberu, comer, comer. Tá? Comer. Então, comerei, tabemasei, não comerei. Tabemashita, comi. Tabemasei, desta, não comi. Tá? Aqui nós temos o verbo miru, ver, miru, ver, olhar, ver. Tá? Como vocês podem ver, kaiuru, tá? Kaiuru, e aí entra a forma mas. Mimasei, mimas, mimas, verei, olharei, né? Mimasei, não olharei.
mimashita, mimasen deshita. Aqui você tem hadimeru. Hadimeru. Vamos lá, hadimeru. Hadimeru. Hadimemas. Hadimemas. Hadimeru, pessoal, começar. Começar ou iniciar alguma coisa. Hadimemas, começarei. Hajimemasen, não começarei. Hajimemashita, não, comecei. Comecei, passado, tá? Mashita, passado. E hajimemasen deshita, não comecei, tá? Não comecei. Não começarei, tá? Então, nós temos aqui o kiru, que é o vestir, tá? Nesse caso aqui, o verbo vestir, kaiuru, vai ficar kimas, vestirei. Kimasen, não vestirei. Kimashita, não vestir. Kimashita, vestir. E kimasen deshita, não vestir, tá? Sempre na ordem. Eu às vezes eu estou falando aqui, estou lendo na frente, estou marcando, me atrasando um pouco. Estou adiantando na fala e me atrasando na marcação. Então nós temos aqui mashita, não vestirei. Kimashita, não vestirei. Masen deshita, não. No caso, o verbo vestir, não vestir, tá? Não vestir, ou seja, mashita, vestir, masen deshita, não vestir, tá? Desculpem as confusões, às vezes eu fico lendo de uma forma bem rápida e acabo complicando um pouquinho, tá? Mas é isso aí, a dúvida é só passar aí as mensagens que a gente tenta corrigir. E aí nós temos aqui os verbos do tipo 3, tá? Uma delas abrange 5 verbos, tá? Cuja raiz é formada por u e por u. Por u, final, é formada pela substituição do ru, final, por i, tá? Vamos ver. Eu tenho o verbo kudasaru, que é o verbo dar, tá? Então, pessoal, o sharu, dizer. Isso aqui em Romandi se escreveria o sharu, tá? O sharu, certo? Nós temos aqui, se eu tivesse esse kanji, esse hiragana, esse hiragana no mesmo tamanho, na mesma proporção de tamanho do shi, seria shi e aru. Então, shi aqui seria, para vocês observarem, isso, ficaram iguais. Aqui nós leríamos shi e aru, tá? Shi e aru, tá? Essa parte aqui, vou colocar em negrito, para a gente esclarecer melhor, tá? Shi e aru, aqui nós temos shi e aru, tá? Se o ya estiver em um tamanho menor, tá? Aqui agora nós temos sharu, tá? Sharu. Então, com o ele está também pequeno, tá? Pequeno. Aqui o, então nós temos o, ele dá uma prolongação, é como se você estivesse fazendo um prolongamento. O sharu, tá? O sharu. Verbo dizer. Aqui embaixo, a mesma coisa, mesmo detalhe. Deixa eu fazer da mesma forma. Irasharu, tá? Irasharu, ok? Então, estar, ir, ouvir, tá? É um verbo um pouco usado, mas que não se usa com muita frequência, mas ele sempre aparece, tá? Nós temos nasaru, fazer, e nós temos gozaru, ligação, tá? Aqui, nesse caso aqui, esses verbos são os verbos do tipo 3, tá? A raiz é formada pela substituição do ru por i. Então, kudasaru vai ficar kudasai. Osharu vai ficar oshai. Irasharu vai ficar irashai. Nasaru vai ficar nasai.
gozaru vai ficar gozai. Gozai, tá? Gozai. De gozaimasu. Gozaimasu. É um verbo de ligação, pessoal. Não é bem ligação, tá? É um verbo de ligação. No caso, arigatou gozaimasu, tá? Arigatou gozaimasu, tá? Então vamos lá. Vamos ver isso aqui direitinho. Uma coisa de cada vez, tá? No caso do verbo gozaru, que está escrito aqui de ligação, ele dá uma ideia de polidez. Então, ohayou gozaru, ohayou gozaimasu, ohayou gozaimasu, arigatou gozaimasu. Dá uma sensação de que você está sendo mais educado, tá? Mas não é algo muito utilizado. Para ser sincero, eu acabo vendo, tá, esse verbo muito mesmo em ohayou gozaimasu e arigatou gozaimasu. Eu poderia chegar para você e falar arigatou ou simplesmente ohayou, mas se eu estou no local e quero falar de uma forma mais formal, mais educada com a pessoa que estou dizendo, eu vou falar ohayou gozaimasu. Seria o gozaru flexionado por ser um verbo do tipo 3. São verbos um pouco difíceis de aparecer, mas aparecem, tá? Aparecem. Nasaru, fazer, nasai, nasaimasu, tá? A outra classe de verbos do tipo 3 abrange kuru e suru. No caso de kuru, é o verbo vir, tá? Suru, o verbo fazer. Kuru vai ficar ki e vai perder o ru, tá? Então nós vamos ter kimasu, vir, kimasu, virei, kimasen, não virei, tá? Kimashita, vim, kimasen, deshita, não vim. Suru, fazer, o su vai se transformar em shi, e aí nós vamos cair o ru, nós vamos ter shi, shimasu, shimasu, farei, shimasen, não farei, shimashita, fiz, shimasen, deshita, não fiz. Aqui tem também algumas partículas, né, que aparecem, nós já falamos sobre elas, tá? Que é... Vamos lá, vamos por partes. Partículas que podem indicar relações entre as palavras, ela pode indicar relações entre as palavras, frases, orações ou expressar sentimentos do falante, a pessoa que está falando, né? Obviamente. As partículas estão divididas em 1, que são partículas de caso, 2, partículas modificadoras e 3, partículas de ligação e 4, partículas de sentença. Vamos ver elas aqui. Nós temos ga, ga, indica o sujeito. Nós temos o, que indica o objeto. Ni, que indica o lugar, o local. To, adição, tá? Borupeito, embitsu, tá? De, instrumento. Nara, indica procedência, tá? Iori, comparativo, compara uma coisa com a outra. E nós temos o ia, que é exemplificativo, tá? Exemplificativo, e o ka, alternativo, tá? Alternativo, ou seja, alterna. Vamos ver aqui os exemplos como é que fica. Ga, amega, ka, eu falei ka, mas com flexionado ele fica ga. Então, amega furimasu, está chovendo. Pessoal, eu olho para fora, nós estamos olhando para fora. Aí eu falo para você, amega furimasu, está chovendo. Já é uma frase direta para você, já estou falando diretamente para você, tá? Se eu falasse amewa, eu estarei chamando a sua atenção para alguma coisa que eu iria falar sobre a chuva amé, tá? Amé. Então, se eu quero falar está chovendo, está caindo água, está chovendo, amega furimasu, que seria amega furu, tá?
Amegar, furou. Furou. Verbos terminados em U, esse é um verbo lá, que já foi passado para vocês, viu? Terminado em U, precedidos de R. Caiu, vai ficar ri. Por isso, amegar, furimas. Furimas. Ron, pessoal. Ron, livro. Ron, yomimashita. Yomu. Caiu e vai ficar yomi. Então nós temos aqui yomimashita. Li, passado. Li o livro. Yomi, mas lerei o livro. Se eu tivesse que colocar mas, lerei o livro, tá? Lerei o livro. Mas tá passado, tá? Furimasu, presente, está chovendo. Furimasu. Mashita, li o livro, tá? Tokyo, tá? Tóquio ni sundeimasu. Moro em Tóquio. Essa forma aqui, pessoal, de e mas, nós vamos aprender mais à frente, tá? O que a gente está vendo aqui é a questão da partícula. Então, se você quiser indicar um local, você vai usar a partícula ni. Se você quiser indicar um objeto, você vai usar a partícula o. Tá? Se você quiser fazer uma frase passando uma informação completa, você vai utilizar a partícula ga. Tá? Sore, to, kore, o, kudasai. Kudasai, de mim, por favor. Tá? De mim, por favor. Tá? Eu estou aqui com dois objetos, eu quero esse objeto, tá? E esse objeto, tá? Sore, kore, perto de mim, não é isso? Eu vou falar kore, eu olhei para algo que está perto de você, sore, ou olhei para perto de você, ó, esse aí e esse aqui, tá? De mim, esse aí e esse aqui, tá? Eu poderia colocar aqui empitsu to borupen o kudasai. Me dê o lápis e a caneta. O lápis e a caneta, tá? Ou a caneta e o lápis. Naifu é uma palavra. Naifu significa faca. Vem do inglês, tá? Por isso está escrito assim, logo vai ser substituída por katakana. De instrumento. Kirimashita. Nós falamos ali o verbo kiru. Kiru, caiu e kirimashita. Cortei com a faca. Instrumento. Tá? Nará, procedência. Cará, desculpa. Cará, procedência. Casa, tá? Casa. Meu lar, minha casa, tá? Cará. E dican, hora, pessoal. Dican, hora. Tá? Cacaru, verbo cacaru. Flexionado na forma máxima, caiu. Uru vai ficar ri. Portanto, se antes tinha ru, agora vai ser ri. Então nós temos kakari mas. Kakaru é gastar, levar tempo para fazer alguma coisa. Ó. Levarei tempo, gastarei tempo. No caso aqui, iti, uma, dican, hora. Iti poderia ser ni, san, tá? Gastarei 1 hora a partir de casa. Tá? Iori comparativo. Korewa, are iori,
Yasui desu. Yasui desu. Tá? Perto de mim, kore. Tá? Longe de nós dois, are. Are. Tá? Então, isto aqui, tá? É mais barato do que aquilo, tá? Do que aquele, do que aquilo, aquilo, aquele, ou aquele, tá? Ou aquela, tá? Ali. Então, se eu tenho algo perto de mim, eu estou dizendo que isto aqui, tá? O que vem antes, tá? Este é mais barato do que aquele. Então, o que vem antes é o mais barato do que o outro. Se fosse ao contrário, are, seria aquele é mais barato do que este. Se fosse are, wa, kore e ori. Então, aquele é mais barato do que este. Tá? Então, isso é comparativo, é uma partícula comparativa. Uma comparada à outra. Pessoal, essas frases, elas podem soar um pouco complicadas, tá? Não sei se está soando assim para vocês. E eu não sei se eu estou conseguindo passar com clareza, tá? Mas a gente pode fazer uma aula específica a respeito disso aí, tá? Com tempo e com calma. Vamos seguir aqui porque essas partículas, elas vão ser utilizadas de forma prática. Nós vamos ter textos, nós vamos ter outros exercícios. Não é só isso aqui não. Isso aqui é uma introdução para você entender que iori é partícula comparativa. Ela compara uma coisa com a outra. Então, o que vem antes de wa, eu estou, ó, kore wa, chamei a sua atenção, wa, chamei a sua atenção, porque eu vou falar alguma coisa a respeito disso aqui. Qual a informação? Que este, tá? Yasui, barato. Desu é, tá? Deste tá, era, tá? Foi. Yasui é mais barato do que aquele, tá? Ia exemplificativo. Tokei ia megane o kaimashita. Ou seja, dentre outras coisas, comprei um relógio, entre outras coisas. Esta é a diferença entre ia e entre to, tá? To você fala exatamente de duas coisas, de três coisas ou quatro coisas, mas desde que esses objetos já estejam dentro do contexto. São quatro objetos e aquilo ali. Tá? Eu fui e peguei aquelas quatro coisas, aqueles quatro objetos. Então eu coloco to. Se eu peguei vários objetos e eu quero passar para você que dentre aquele tanto de objetos que eu peguei, tem este e aquele, eu posso usar o ia. Aí eu uso ia. Eu estou falando toquei megané, óculos. Toquei relógio. Tá? Então eu comprei o relógio e o óculos. Tá? Comprei o relógio e o óculos, o par de óculos. Entre outras coisas, mas eu comprei mais coisas, tá? Nesse caso aqui, kore, to, sore, to, kore. Tá? Sore, to, kore. Foi só esse e este, tá? Esse e este, tá? Ou isso e isto, tá? Partícula K alternativa. Tanaka-san K, Yoshida-san ni tanomimasu. Tá? Vou pedir ao senhor Tanaka e ao senhor Yoshida. Tanomu, verbo pedir. Carrego e mi. Tá? Então, tanomimasu. Tá? Pedir ao senhor Tanaka, tá? Ou ao senhor Yoshida. Você vai pedir alguma coisa, você vai pedir ou a um ou ao outro, tá? Então, isso é a alternativa. Você pode pedir a qualquer um dos dois, tá? Bem, pessoal, então é isso aí. Bem, pessoal, encerramos aqui a nossa 6ª aula de língua japonesa. Espero que eu tenha transmitido o conteúdo de uma forma tranquila para vocês, que vocês tenham realmente aprendido, né?
o módulo ele está, a meu modo de ver, bem organizadinho. Eu acredito que está fazendo uma leitura bem ampla do módulo, você consegue aprender de forma tranquila, mas surgindo as dúvidas, é como eu sempre falo, mande uma mensagem aí que a gente faz uma aula extra aí justamente para completar esse conteúdo. Vimos nessa aula como funcionam os verbos passado, passado negativo, presente e presente negativo. Uma série de verbos. Completo para vocês aí que vocês têm esses verbos no vocabulário. Todas as palavras que estão sendo utilizadas no módulo estão postas no vocabulário. Tá? E agora que vocês já sabem hiragana, né? Já estão sabendo tanto ler como escrever o hiragana, é só ir no vocabulário, dar uma lida e você vai ter a palavra escrita em hiragana, as palavras escritas em katakana, aquelas que são estrangeiras e foram traduzidas ao idioma japonês, ao alfabeto japonês, ao contexto do idioma japonês. E também já estão sendo utilizados alguns kanjis que vocês já podem ir se familiarizando com eles. No mais, obrigado a todos vocês. Tá? Estejam aí à vontade para mandar mensagens. Estou à disposição de vocês. Estou pronto para tentar corrigir melhor a minha forma de transmitir o conteúdo, a minha metodologia. Tá? E com o passar do tempo, acredito que vai melhorar. Acho que devo ter melhorado um pouquinho mais e com o passar do tempo vai melhorar um pouco mais. Peço desculpas pelas imagens que estão um pouco distorcidas justamente por conta da dificuldade que eu estou tendo de trabalhar a configuração de câmeras, configuração de microfones, configuração do modo geral. Mas o importante é o conteúdo e eu acredito que o conteúdo está sendo passado. O conteúdo está tranquilo, então se o conteúdo é importante, está sendo transmitido, então acho que nossa aula está sendo legal. Tá? Obrigado a todos, tenham um ótimo dia.